que trem é esse? Que negócio é esse de Enneagrama que é tão curioso? Começa pelo nome, né? O Enneagrama é um símbolo, e quase que um símbolo matemático. E, ao mesmo tempo, estamos falando de comportamento humano, de personalidade, de fazer diferença na vida das pessoas. Eu sei que eu fazia uma chamada, Eduardo, essa semana, e dizia que o Enneagrama tem essa capacidade de traduzir de forma simples um pouco desse agrupamento de personalidades, né, classificando as pessoas por um tipo de personalidade. E eu mencionava o simples. Só que por trás de toda a simplicidade tem muita complexidade, né? Mais difícil. Então, assim, veja que não, apesar de eu entender que sim, faz muito sentido, é simples, por trás dessa simplicidade tem complexidade, né? Fala para nós do Enneagrama. Quando a gente chega com esse negócio de Enneagrama, as pessoas ficam pensando assim, que trem é esse mesmo, né? Que negócio é esse? O nome é estranho, é religião, E aí surge um monte de especulação a respeito. Então, e é desconhecido. O Enneagrama não é algo tão conhecido assim, por incrível que pareça, né? Principalmente dentro das instituições. Mas, respondendo a tua pergunta, o Enneagrama é um símbolo matemático. Né? Ele é um símbolo matemático, é um símbolo processual, e ele serve para explicar qualquer tipo de processo contínuo. O Enneagrama da personalidade tem uma pegada diferente do Enneagrama processual. É uma ferramenta. Eu gosto de comparar o Enneagrama assim, como andar de bicicleta. Para a gente aprender a andar de bicicleta, a gente não vai bastar ler um livro. Né? Nós vamos precisar treinar e seguir treinando. Né? Em algum momento vai ter alguém ali que nos ajuda, o pai, a mãe, o irmão, um amigo, um tio, fica segurando o banco e o guidão, coloca as rodinhas, né? Mas em algum momento a gente vai ter que tirar as rodinhas. E um tombo ou outro é inevitável, né? Ou seja, um equívoco ou outro, mas o uso vai fazendo o aperfeiçoamento. A gente precisa trazer para a prática tudo aquilo que a gente aprende na teoria. Isso é autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque é a verdade individual de cada um. Então, é mais ou menos assim, o Mário usa uma expressão que eu gosto muito, ele diz assim, eu não sou esse terno, né? Ou eu não sou essa camisa, mas eu visto essa camisa. Então, o meu comportamento é parte do todo, é parte da minha personalidade. É a forma como eu encontrei para sobreviver, para fazer a passagem da vida infantil para a vida adulta. Como eu fiz essa passagem? Bom, eu fui reforçando pontos positivos em mim e fui reforçando também pontos negativos. É normal, todos nós temos isso. E o Enneagrama revela para nós que pontos são esses, como eu faço para me desenvolver em cima disso. O próprio movimento de busca pela ética, ele nos faz também ascender para outras óticas. A ética talvez seja, talvez não, eu tenho certeza que a ética sempre vai nos mostrar uma outra ótica. E essa outra ótica que é uma outra lógica também. Olha só, quando nós falamos Sicredi, nós estamos deslocando, nós não temos clientes, temos associados. É uma outra ótica. Quando nós falamos Sicredi, nós falamos não do individualismo, mas do cooperativismo, do estar lado a lado. Por isso que o nosso tempo, eu particularmente acho que o nosso tempo cansou do individualismo. Nós estamos cansados do individualismo. Nós queremos fazer algumas coisas juntos, queremos estar juntos, mas também para sermos reconhecidos, não sermos mais um, mas sermos quem nós somos na possibilidade de contínuas trocas. E aí que eu entendo o que é a cooperação. Se é um movimento de sair do eu para ir ao encontro do nós, esse enriquecimento, quando nós permite, não o somatório estático dos eus, mas permite o entrelaçamento, permite até essa comunhão, essa comum união, aí nós entendemos que muitos objetivos são alcançados.
A gente fala tanto de momentos de competências que se precisa desenvolver, habilidades que a gente precisa desenvolver, mas tem essa habilidade que está muito no centro de tudo, né? Que é como é que eu faço a minha própria liderança e o que mergulho que eu preciso fazer em mim para fazer essa própria liderança, né? Que algumas vezes é chamada de autoliderança. Nós temos visto alguns negócios que estão num momento muito bom, apesar da pandemia, porque já vinham se preparando para mudanças há mais tempo, né? Quem estava com mais dificuldade de se preparar acaba tendo mais dificuldade, né? Alguns setores mais afetados. E a questão fundamental aqui é o que acontece com as pessoas num ambiente desse, né? Porque eu estou falando aqui de autoconhecimento, da gente conseguir equilibrar essa gangorra do emocional, né? Muitas coisas que vão acontecendo, que afetam as pessoas. Então, só para trazer alguns dados, assim, nós somos, segundo a OMS, o país que tem, né, o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. Então, a gente está falando aí de quase 10% da população brasileira, são cerca de 20 milhões de pessoas. E quando eu falo transtorno de ansiedade é porque já passou do ponto, né? Ou seja, não é aquela ansiedade bacana de vou fazer alguma coisa diferente, mas é aquela ansiedade que já afeta a maneira que a gente vive, é aquela ansiedade que já não me permite fazer as coisas como eu gostaria de fazer, já me dificulta mesmo, né? E também somos um país que tem um índice grande de pessoas em depressão. As personalidades, né? Esses tipos, né? E subtipos, eles advêm do que na infância? Qual é o gatilho que faz com que eu escolha uma determinada armadura e vá, então, fazer essa jornada, essa luta aí, que é essa luta diária, levando os bons, né, os bons, e talvez também salientando os maus comportamentos de cada personalidade. Dentro do Enneagrama, a gente vai tratar 3 feridas básicas, tá? Que é a ferida da perda ou abandono, ferida da traição e ferida de não se sentir importante. Então, nós temos 3 feridas básicas. Eduardo, em que idade isso acontece? Bom, segundo o Reich, segundo a psicologia corporal reichiana, entre o 7º mês de gestação e o 10º mês, primeiro ano de vida, se instaura a ferida básica. Dessa ferida básica, a gente começa a moldar o nosso comportamento, o nosso caráter, segundo o Reich, né? O Reich vai falar do caráter. Então, nós vamos moldando o nosso caráter, né? E aí, passo pela fase, o Reich tem fases diferentes, Freud, ele vai passar pela fase visual, a gente vai ter traços na fase visual, traços na fase oral, traços na fase anal, traços na fase genital infantil, traços na fase do poder, e isso tudo vai construindo a nossa armadura, sabe? Vai me preparando. Então, a gente vai ver pessoas dentro da mesma família, uns mais altos, outros mais baixos, mas o pai e a mãe são os mesmos. Teoricamente, gêmeos, univitelinos, muitas vezes, né? Um mais gordinho, o outro mais magrinho, um mais alto, mais baixo, a mesma coisa. O olhinho um pouquinho mais puxado, a boca um pouquinho mais avantajada, um pouquinho mais restrita, oralidade menor, orelha mais baixa, pequenos traços que vão mostrando que a forma como eu percebi e como eu me adaptei ao mundo foram diferentes, em função dessas 3 feridas. Então, a ferida de não se sentir importante vai trazer para as pessoas o brincalhão fora de hora, muitas vezes, o rolo compressor, pessoas que têm uma repressão maior do centro emocional. Nós temos os 3 centros de inteligência, que eu falava antes. Vou voltar a falar bem um pouquinho. Mas vai trazer essa característica, o perfil mais do realizador, do workaholic, né? Porque a gente sabe que, muitas vezes, essas pessoas acabam se afastando dos laços e acabam construindo mais do que se conectando mais com as pessoas. A ferida da perda e do abandono vai trazer para as pessoas um pouco mais de queixa, com a sensação de que algo falta no mundo. Estão constantemente procurando alguma coisa que falta. Tá bom, mas o dia que eu tiver, quando chegar... Aí o dia chega, sabe? Como um pedaço que falta, encaixa. Mas aí está completo, não é legal, sabe? É melhor estar faltando alguma coisa. Então, eles fazem esse movimento constantemente. Estou falando lá da infância ainda, dessa primeira ferida. Tá? E ainda a gente vai ter a ferida da traição. São pessoas que desconfiam de si, desconfiam dos outros, desconfiam do ambiente. O desafio aqui é perceber
que eu faço isso. Então, se eu tiver a oportunidade de me analisar, os outros percebem muito mais fácil sobre mim mesmo. Mas ouvir dos outros não é tão fácil, não é tão esclarecedor quanto eu mesmo fazer minha autopercepção, minha autoanálise. Então, quando eu percebo isso de mim mesmo, muita coisa muda. Eu acho que o autoconhecimento ele ajuda muito na medida em que eu olho mais para mim, né? Porque a gente está existe uma exigência muito grande no nosso contexto hoje, né? Primeiro que a gente tem que ser feliz, né? Então, todo mundo tem que ser feliz. A gente entra nas mídias, todo mundo tem que ser feliz. Quer dizer, e, na verdade, nós não funcionamos assim, né? A gente tem momentos de felicidade e momentos de tristeza. A vida tem as duas partes, né? Tem dor e tem prazer, né? Não é uma coisa ou a outra, né? Então, eu acho que isso começa a causar toda uma pressão muito grande em todo mundo. Aí, além disso, nós temos que performar, né? Então, a gente tem que ser super produtivo. Então, a gente entra numa quarentena e tem que ler não sei quantos livros, tem que fazer todos os cursos que a gente nunca fez, enfim, a gente ouve isso toda hora. E, na verdade, muitas vezes nós não estamos prontos para isso, né? Por quê? Porque eu estou num momento que eu vou tentar dar o melhor de mim, né? Mas tudo mudou muito, né? E eu preciso me adaptar a essa mudança. Então, eu preciso sair um pouco desse lugar do que deveria ser e olhar para mim, conectar comigo e poder realmente perceber, tá, mas qual é a minha necessidade? O que eu realmente estou precisando agora? Talvez eu esteja precisando, em alguns momentos, não fazer nada, né? Talvez eu precise, em alguns momentos, dormir muito, talvez eu precise, em alguns momentos, focar mais no meu trabalho de uma maneira mais organizada, né? Talvez eu precise movimentar meu corpo, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que de poucos dias em poucos dias eu sinto uma necessidade muito grande, eu preciso caminhar. Se eu não caminhar, não vai funcionar, né? Eu não vou ficar bem. Então, mas eu preciso ouvir e perceber o que acontece comigo. E aí a gente já está falando de autoconhecimento, que é essa autopercepção, né? Porque nós, muitas vezes, e nós aprendemos isso, a maioria de nós aprendeu isso lá na infância, né? A gente via uma situação que corria o risco das coisas não darem muito certo, que parecia um pouco perigosa. Aí o que a gente fazia? A gente achava uma estratégia para se proteger. Uhum. E essa estratégia, muitas vezes, que acaba sendo chamada de máscara, é uma maneira de se defender. Então, eu boto uma máscara, eu acho que para eu ser bem admirado aqui nessa família, eu tenho que virar o super-herói. Então, eu boto a máscara do super-herói, que passa o tempo todo salvando os outros, cuidando dos outros, e lá pelas tantas não cuida de si. E aí, com essa pandemia e com tudo que foi acontecendo, medo, mais insegurança, mais estresse, está muito difícil de sustentar isso, né? Parece que vai num limite, né? Como é que eu sustento tudo isso e, ao mesmo tempo, eu tenho fôlego para dar conta? E aí eu entro na crise, né? E aí a ansiedade sobe, a depressão, ou a ansiedade, porque eu me sinto pressionado que eu tenho que dar conta daquilo, ou eu simplesmente percebo que não vai ter jeito mesmo, e aí talvez eu entre na desesperança, e aí eu talvez entre num processo depressivo, né? Então, eu prestar muita atenção no que acontece comigo, de fato. Eu acho que o que tu está falando é que muitas vezes a gente precisa usar aquela expressão desligar o piloto automático. Se conectar, o que o meu corpo, como no teu exemplo da caminhada, cada um tem o corpo às vezes está falando conosco e nós não estamos escutando as mensagens, os sinais, e isso pode ser às vezes através da depressão, de uma ansiedade, de uma síndrome de pânico, mas também numa simples necessidade de caminhar, numa simples necessidade de fazer um intervalo entre uma reunião e outra. Quando a gente se volta para a espiritualidade, vejam que nós não estamos diante de um conceito num primeiro momento. Quando nós nos voltamos para a espiritualidade, naturalmente nós fazemos um movimento de reencontro com o humano. E aí surge aquela pergunta que acompanha a vida de todos nós e que você, Graça, como profissional também da psicologia, como o conseguir dizer quem a gente é
Como isso é importante, saber quem eu sou. E até, às vezes, eu fico pensando que os medicamentos, normalmente, eles têm a composição, né? E que nós, seres humanos, nem sempre sabemos a nossa composição, entre aspas. Nós não sabemos qual é a nossa composição. E aí que a gente vai ver, assim, ó, as ciências humanas nos ajudam a dizer que o ser humano tem uma dimensão física, o corpo. Olha o cuidado para com o corpo. Por que estamos num momento de insistência quanto ao cuidado? Porque o corpo é forte, mas também é frágil. Então, temos um corpo. Depois, nós temos a capacidade intelectual, a dimensão intelectual. Depois, nós temos sentimentos e emoções. E nós sentimos a vida. Eu acho que não daria mais para repetir a máxima penso, logo existo. Eu acho que nós teríamos que hoje, atualizando a filosofia, nós poderíamos dizer sinto, logo existo. Porque a nossa vida se dá num sentir profundo. E esse sentir profundo, ele é feito de sentimentos, de lembranças, de emoções, de dores, de perdas. E como eu movimento tudo isso, mas, acima de tudo, como é que eu organizo isso dentro de mim? E uma quarta dimensão do ser humano é a dimensão espiritual. Isto é, todo ser humano pergunta por um fim último. Todos os humanos têm questionamentos, mas todos os humanos, eles buscam também transcender. Então, a dimensão espiritual, ela é inerente ao ser humano. E quando o senhor fala, divino, e quando o senhor fala no orar, me vem assim à mente a questão do pensar e do sentir, né? Porque o orar é algo que me conecta com o divino, que seja ele uma energia, cada um pode dar o seu nome, né? Com que me conecta com algo maior, né? Então, assim, ó, na hora em que eu me conecto através do que eu penso, do que eu sinto, da energia que eu me coloco em comunhão com o divino, né? E Sim. Isso faz com que eu passe a ter um comportamento, uma atitude, uma ação que ela Sim. Pode ser, e ela vai ser transcendente, ela vai ser mais coerente, mais ética, como foi a palavra que o senhor usou, se eu tiver essa conexão com algo que seja superior, no sentido de mais... a palavra não é certa nem errada, mas que tenha um conteúdo positivo, porque a qualidade do que eu penso e do que eu sinto transforma a minha ação. Então, se eu tenho essa minha espiritualidade trabalhada, não sei, aqui estou conectando as coisas, né? Assim, se eu tenho a espiritualidade mais desenvolvida, estou me desenvolvendo nisso, eu vou estar me conectando com aquilo que é mais positivo. E aí a gente vai ver que cada ferida dessas vai trazer a repressão de um centro, por exemplo. A ferida, eu falei de não se sentir importante, né, que vai reprimir o centro emocional. E a ferida que traz a perda ou abandono, por exemplo, ela vai reprimir o centro ativo, vai trazer uma repressão do centro ativo. Não é que sejam pessoas que não realizem, que não façam, não é isso. Mas primeiro elas sentem, ou primeiro elas pensam, depois se conectam com aquilo que estão pensando, para só depois fazer. Então, elas têm um time diferente das outras pessoas. E aí, entender isso vai fazer com que a gente exija menos do outro, né, do que ele realmente pode dar. Porque não adianta eu exigir mais ou exigir menos. Cada pessoa tem uma capacidade. E respeitar esses limites é importante. E a ferida da traição traz a repressão do centro teórico. Então, as pessoas... de alguma forma, elas são um pouco mais controladoras, né? Um pouco mais controladoras e mais organizadas, muitas vezes, do que propriamente planejadoras. Então, elas também têm um time diferente e, pela desconfiança, muitas vezes elas acabam chamando para si as responsabilidades ao invés de delegar. Isso vai trazendo também sobrecarga. E a magia do ser humano é esse, né? Que ele é um indivíduo, ele é único, né? Mas ele interage com outras pessoas, né?
E veja que eu acho que a importância do autoconhecimento tem muito disso, de me perceber e saber que eu ajo assim, mas também de perceber o outro, e aí exercitar o que toda noite, todas as quintas-feiras eu faço, né? Ser mais pródigo em exercitar a empatia, né?